Olá, hoje a nossa conversa nos leva a um canto, talvez menos visitado do Antigo Testamento, mas olha, de uma força impressionante, o livro de Sofonias. Exatamente. São só 3 capítulos, né? Mas, nossa, carregados de uma mensagem intensa. Para a gente se localizar, século 7 antes de Cristo, Reino de Judá, sob o rei Josias. Um período complexo. Exato. Tinham tentativas de reforma religiosa, mas, como os materiais que a gente analisou deixam bem claro, a realidade ainda era de profunda corrupção, idolatria muito forte, injustiça social. Pois é. Então, nossa missão aqui é tentar desvendar as camadas dessa profecia, os alertas, que são bem contundentes, sobre o juízo divino e, o que é interessante, as promessas de esperança que aparecem no final. Ok? Vamos começar a explorar isso? Perfeito. E um detalhe, interessante que as fontes ressaltam é a própria identidade do profeta Sofonias, né? Ah, sim. Ele não era um Zé Ninguém na corte, sabe? Era descendente do rei Ezequias. Isso dava para ele uma perspectiva diferente, talvez até acesso, né? Faz sentido. Ele profetizou em Jerusalém bem no olho do furacão. Entender esse contexto, essa tensão toda entre uma reforma que era meio oficial e uma corrupção que continuava ali nos bastidores e na vida do povo é crucial. Entendo. A mensagem dele não era teórica, entende? Era um diagnóstico direto, urgente mesmo para a sociedade de Judá da época. E, como a gente vai ver, com implicações que, iam além das fronteiras deles. Então vamos direto para o capítulo 1. A abertura já impacta, né? As fontes descrevem uma declaração divina de juízo quase, cósmico. Vou acabar com tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. É um começo que, não deixa dúvidas da seriedade. Bem forte mesmo. Mas não fica só nessa ameaça geral, certo? O material que a gente viu detalha acusações bem específicas contra Judá. Exatamente. O texto não alivia, não. As anotações que temos listam a persistência da idolatria, fala especificamente do culto a Baal, adoração aos astros nos terraços, gente que jurava pelo Senhor e por Milcom, que era um deus amonita. Que mistura, hein? Pois é. Revela esse sincretismo religioso, né? Aquela tentativa de servir a 2 senhores, que era inaceitável. E, além disso, aponta para a corrupção dos líderes, violência na rua, engano nos negócios e uma apatia espiritual. Apatia? Como assim? Uma indiferença, sabe? Aquela coisa complacente de quem pensava, o Senhor não faz nem bem nem mal. Deixa rolar. É um retrato bem sombrio da situação moral e espiritual de Jerusalém e Judá naquela época. Nossa, essa descrição da apatia é bem forte mesmo. E é aí que entra o conceito central do Dia do Senhor, né? Como esse dia é caracterizado aqui no capítulo 1. Não parece ser festa. Definitivamente não é festa. A descrição é assustadora. As fontes pintam como um dia de ira, sabe? De angústia, aperto, alvoroço, escuridão total, nuvens densas. Um dia de trombeta e alarido de guerra contra as cidades fortificadas. Meu Deus! O que é fascinante aqui, pensando teologicamente, né, como o material explora, é como essa imagem reforça a santidade absoluta de Deus. A mensagem ali nas entrelinhas é que a justiça divina é incompatível com essa mistura toda de culto falso, injustiça, indiferença. O dia do Senhor é o momento em que essa incompatibilidade chega no limite, sabe? E aí resulta num juízo severo sobre a desobediência. Entendi. Funciona como um alarme bem alto, um chamado radical mesmo ao arrependimento, mostrando as consequências inevitáveis para quem insistia em ignorar a aliança com Deus. É um chamado ao arrependimento pelo susto, basicamente. Mas aí no capítulo 2, a análise que a gente tem indica uma mudança de tom. Depois dessa descrição tão pesada, parece que abre uma fresta, né? É citado o versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Exato. Que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Aqui as coisas ficam realmente interessantes. Essa busca, essa chance de escapar, é só para ajudar ou o juízo pega mais gente? Essa é a questão-chave do capítulo 2.
E a resposta, segundo o material que a gente leu, é que o juízo tem um alcance, bem maior. O foco se expande muito. Ah, é? Sim, o profeta começa a direcionar oráculos de condenação contra as nações vizinhas, quase que no mapa, sabe? A oeste, os filisteus, Gaza, Asquelon, Asdod, Écron. A leste, Moabe e Amon, que são acusados de serem arrogantes, de zombarem o povo de Deus. Ao sul, a Etiópia, Cuxi. E ao norte, a potência da época, a Assíria, com Nínive, sua capital, destinada à ruína. Caramba! Então não é só um problema interno de Judá. Deus está julgando, tipo, o mundo conhecido deles. Exatamente. A implicação teológica disso é profunda e talvez bem radical para quem ouvia na época. Mostra que o Deus de Israel não é só um Deus deles, tribal, mas o soberano sobre toda a terra. Entendo. A régua moral de Deus, sua justiça, sua aversão à arrogância, à violência, vale para todo mundo, universalmente. Isso quebra qualquer ideia de exclusividade que podia levar Judá à complacência, né? Com certeza. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos uma afirmação poderosa da soberania divina e da responsabilidade de todas as nações perante ele. Isso realmente amplia a perspectiva. Mas e a esperança que você mencionou antes, o chamado aos mansos? Onde ela se encaixa nesse cenário de juízo internacional todo? Ela se encaixa justamente aí, como um contraponto vital. Mesmo quando ele está anunciando a destruição dessas nações orgulhosas, o profeta mantém aberto aquele convite do versículo 3, sabe? Ah, sim. A promessa implícita é que, no meio desse juízo todo, vai ter um refúgio. Para quem? Para aqueles que genuinamente buscam a Deus, a justiça e a humildade, a mansidão. Não importa a nacionalidade, mas a atitude do coração. Interessante isso. As fontes sugerem que essa é uma das primeiras vezes que aparece a ideia do remanescente fiel, que vai ser tão importante depois, né? Um grupo que sobrevive ao juízo não por ser melhor, mas por buscar refúgio em Deus. É uma oferta de salvação, mas condicionada a uma resposta sincera. Entendi. O juízo é para todo lado, mas a chance de salvação também ultrapassa fronteiras, dependendo de buscar a Deus. Isso leva a gente para o capítulo 3. O material indica que o foco volta para Jerusalém aqui. As críticas continuam fortes. Sim, o capítulo começa com um lamento bem forte sobre Jerusalém. Chama ela de cidade opressora, rebelde e manchada. As acusações são diretas e miram na elite da sociedade, como a gente já falou, mas talvez com mais força ainda. As fontes destacam a descrição bem viva da corrupção. Príncipes que são como leões rugindo, tipo predadores. Juízes como lobos da noite, insaciáveis. Profetas levianos, traidores, falsos guias espirituais e sacerdotes que profanam o santuário, violam a lei. Nossa, um quadro de falência total da liderança. Exato. Aqueles que deveriam guiar o povo na justiça. Falharam completamente. Parece reforçar que o juízo anunciado era inevitável mesmo. Um cenário bem desolador, mas as anotações que a gente tem indicam uma virada, assim, surpreendente nesse mesmo capítulo. Como isso acontece? Acontece de forma bem dramática na segunda metade do capítulo 3. Depois de repetir a certeza do juízo purificador, que ia alcançar todas as nações reunidas, a profecia muda completamente de tom. Uma reviravolta. Total. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre a natureza da esperança de Deus, que parece brotar justamente das cinzas do juízo. Sofonias começa a descrever uma promessa de restauração. Gloriosa. Como assim? Deus agiria para purificar os lábios dos povos, para que todos pudessem invocar a Ele, servir a Ele. E, mais especificamente para Israel, Ele reuniria um remanescente. Esse remanescente fiel. A gente já mencionou ele. Como o texto descreve a vida deles depois dessa purificação? O que muda de verdade? A descrição é, incrivelmente bela e cheia de esperança, como as fontes enfatizam bastante. Esse remanescente vai ser humilde, confiante em Deus, não vai mais praticar maldade, nem falar mentira. Vão viver em segurança, sabe? Sem que ninguém os espante. Que paz! Mas o clímax dessa promessa, o coração da restauração, é a presença clara, manifesta de Deus habitando no meio deles.
Acabou aquele tempo de distância por causa do pecado. É aqui que a gente encontra aquela passagem maravilhosa, super citada e destacada no material, Sofonias 3,17. Qual é? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que imagem poderosa é essa? Deleitar-se-á em ti com alegria, regozijar-se-á em ti com júbilo. É uma mudança radical da imagem do Deus irado lá do comecinho do livro, né? Uma mudança extraordinária. Mostra outra face da santidade divina. Não só a justiça que condena o pecado, mas o amor que anseia pela comunhão e se alegra na restauração do seu povo. Lindo isso. O final do livro não é sobre medo. É sobre celebração, segurança e alegria profunda, íntima, da relação restaurada entre Deus e aqueles que confiam nele. É uma conclusão que transborda salvação e júbilo. Que jornada! Do juízo quase apocalíptico à festa da presença divina. Se a gente fosse, então, destilar os grandes temas que percorrem esses 3 capítulos com base na nossa análise dos materiais, quais seriam os eixos principais? Olha, o material que a gente tem aponta para alguns temas centrais bem claros. Primeiro, o Dia do Senhor. Essa ideia é complexa, né? Que envolve tanto o juízo iminente e terrível para os rebeldes e indiferentes, quanto a intervenção decisiva de Deus que traz esperança e salvação para quem busca Ele. Certo. Juízo e esperança juntos. Exato. Segundo, o juízo universal. A constatação, talvez chocante para a época, de que a soberania e a justiça de Deus não se limitam a Israel, mas valem para todas as nações. Todo mundo é responsável pela arrogância e injustiça. Ok, universalidade. Terceiro, o chamado urgente ao arrependimento. Sofonias não é só um profeta da desgraça, né? Ele é um mensageiro que implora por uma mudança de rumo antes que seja tarde demais. Ele enfatiza a necessidade de buscar a Deus, a justiça, a humildade. Arrependimento urgente. E, finalmente, a esperança de restauração. Apesar da dureza do juízo, a palavra final não é destruição. É purificação, reunião de um remanescente fiel e a promessa vibrante de segurança, alegria e, acima de tudo, da presença restauradora e feliz de Deus no meio do seu povo. Juízo, universalidade, arrependimento e esperança. Uma mistura potente mesmo. Então, o que tudo isso significa? Olhando para a relevância que as fontes apontam, como essa mensagem de mais de 2.600 anos atrás ainda conversa com a gente hoje. As fontes sugerem uma relevância bem direta, contínua até. A mensagem fundamental de que Deus se opõe ativamente à injustiça social, à corrupção no poder, seja político, econômico, religioso, e à idolatria. Que hoje pode ser diferente, né? Exato. Hoje pode assumir formas mais sutis, tipo a busca sem fim por segurança no dinheiro, no poder ou na autossuficiência. Essa mensagem continua incrivelmente atual. A santidade de Deus ainda confronta o pecado humano. E a necessidade de arrependimento também, imagino, continua valendo? Sem dúvida. O livro reforça que o arrependimento que Deus quer não é superficial. É uma mudança genuína, profunda. A tal da metanoia de coração, mente e ações. É um chamado constante para a gente examinar nossas próprias vidas e nossa sociedade, sabe? À luz da justiça e da santidade divinas. E como a parte da esperança se conecta com a perspectiva atual, segundo o material que a gente viu? A análise que temos conecta muito forte essa esperança de restauração, especialmente a promessa da presença íntima de Deus, Deus no meio de ti, com a figura de Jesus Cristo na fé cristã. Ah, conexão com Cristo. Sim, ele é visto como a personificação dessa promessa, o Emanuel, né? Deus conosco. Aquele que veio para salvar, purificar e tornar possível essa comunhão restaurada com Deus. Então, o chamado de Sofonias, para buscar ao Senhor, viver com humildade, praticar a justiça e confiar nele, mesmo em tempos difíceis, sombrios. Continua ecoando. Exatamente. Ecoa como um convite permanente. É um chamado para confiar que, apesar das crises, das injustiças, dos juízos que a gente pode perceber no mundo, existe um plano divino maior, um plano de redenção e restauração final para quem se apega a ele. Faz todo sentido. A forma como as fontes resumem parece capturar bem essa dualidade.
Sofonias equilibra uma advertência que é extremamente severa com uma esperança igualmente profunda. Revela um Deus que é, ao mesmo tempo, intransigentemente justo e compassivamente restaurador. Precisamente. É essa tensão dinâmica entre a justiça rigorosa e a compaixão restauradora que dá ao livro sua força que dura até hoje. Ele não oferece soluções fáceis, sabe? Mas nos confronta com a complexidade do caráter divino. Um Deus santo que odeia o pecado, mas que, ao mesmo tempo, ama apaixonadamente sua criação e anseia por restaurar a comunhão. Começamos nas sombras do juízo iminente, ouvindo as denúncias contra a idolatria, a apatia e injustiça que marcavam Judá e as nações. Foi intenso. Atravessamos o chamado urgente para buscar refúgio em Deus através do arrependimento e da humildade e chegamos, por fim, à luz radiante da promessa de restauração, com um Deus que não apenas salva, mas se alegra, se regozija intensamente em habitar no meio de um povo purificado e fiel. Foi uma exploração intensa, de fato. E talvez, para nossa reflexão final, sabe? Algo que emerge com muita força dessa análise é justamente essa tensão que a gente mencionou. O livro enfatiza demais tanto a seriedade do juízo divino contra a injustiça social, a liderança corrupta, que são males bem concretos, visíveis, quanto a promessa de um Deus cujo maior prazer é estar em comunhão íntima com seu povo restaurado. Verdade. Isso nos deixa com uma questão, assim, instigante. Como essa aparente contradição, essa coexistência de uma justiça que parece implacável contra o mal, seja estrutural ou pessoal, e um desejo profundo por relacionamento, por alegria compartilhada, como isso pode informar nossa própria jornada? Como que a gente pode hoje buscar integridade, lutar por justiça e, ao mesmo tempo, manter a esperança navegando as complexidades, as ambiguidades do nosso próprio tempo, inspirados por essa visão de um Deus que é justo e, ao mesmo tempo, tão amoroso? Uma pergunta profunda e muito pertinente para a gente continuar a refletir. Com ela, então, encerramos nossa análise dos materiais sobre o livro de Sofonias.